Joesley Batista, um dos donos da JBS, afirma em entrevista que presidente Michel Temer é líder da quadrilha mais perigosa do país. A cada 1 minuto e meio, uma pessoa morre por causa de doenças cardíacas só no Brasil. Pesquisa aponta que metade dos casos de racismo acontece no local de trabalho da vítima. E no Rio de Janeiro, diferentes iniciativas tentam ajudar mulheres a conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Isso e muito mais você confere a partir de agora. O NGT Notícias já está no ar. Olá, eu sou Nathalie Valéria e você está sintonizado na Nova Geração de Televisão. Um dos donos da JBS, o empresário Joesley Batista, em entrevista à revista Época, afirma que o presidente Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do país. Já Temer diz que vai processar o empresário. Em entrevista exclusiva à revista Época, Joesley Batista falou sobre a relação que mantinha com o presidente Temer. Acho que ele me via como um empresário que poderia financiar as campanhas dele e fazer esquemas que renderiam propina. Questionado sobre o empréstimo do jatinho da JBS ao presidente, afirmou: "Não lembro direito, mas é dentro desse contexto. Eu preciso viajar, você tem um avião, me empresta aí." Acha que o cargo já o habilita, sempre pedindo dinheiro. Sobre a relação que estabeleceu com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o operador Lúcio Funaro, Joesley disse: "Virei refém de 2 presidiários. Combinei quando já estava claro que eles seriam presos no ano passado. O Eduardo me pediu 5 milhões de reais. Fui pagando em dinheiro vivo ao longo de 2016. Em outro trecho, ele explica a relação entre Temer e Cunha. A pessoa a qual o Eduardo se referia como seu superior hierárquico sempre foi o Temer, sempre falando em nome do Temer. Tudo que o Eduardo conseguia resolver sozinho, ele resolvia. Quando ficava difícil, levava para o Temer. Essa era a hierarquia." E conclui que Temer é o chefe do que ele chama de Orcrim, Organização Criminosa da Câmara. Temer, Eduardo, Gedel, Henrique, Padilha e Moreira. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto. Essa turma é muito perigosa. Em outro trecho diz: "Essa é a maior e mais perigosa organização criminosa deste país, liderada pelo presidente." Joesley também foi perguntado quando o esquema de pagamento de propina começou e respondeu: "O Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos." Em nota, a Presidência da República afirma que Joesley Batista desfia mentiras em série. Diz ainda que não é do feitio do presidente comportamento mendicante. Quando se encontram, não se ouve ou se registra nenhum pedido do presidente, e sim o contrário. Segundo a nota, os fatos elencados demonstram que Joesley Batista é o bandido notório de maior sucesso na história brasileira. Conseguiu enriquecer com práticas pelas quais não responderá e mantém hoje patrimônio no exterior com aval da Justiça. O texto informa ainda que serão protocoladas ações civil e penal contra ele e que as mentiras serão comprovadas. Será buscada a reparação financeira pelos danos causados ao presidente Michel Temer e ao Brasil. Brasil e Argentina criaram uma equipe conjunta para investigar o escândalo da Odebrecht. O acordo foi assinado em Buenos Aires pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A empreiteira brasileira admitiu ter pago propinas em troca de contratos de obras públicas em vários países. O Ministério Público do Brasil já recebeu 80 pedidos de cooperação jurídica internacional para investigar os crimes. A cada 1 minuto e meio, uma pessoa morre por causa de doenças cardíacas só no Brasil. Por causa disso, médicos e cientistas de todo o mundo trabalham para desenvolver novas tecnologias para diagnósticos e tratamentos. Você sabe como funciona um coração por dentro? Dá uma olhada nessas imagens. Com esses óculos, médicos conseguem ver as cavidades internas em projeção.
Então a gente consegue pegar as imagens de um paciente, que a gente parte das imagens de tomografia, a gente faz uma reconstrução 3D e a gente consegue pôr isso no óculos de realidade aumentada ou fazer uma impressão 3D para o médico planejar a cirurgia. Então ele pode navegar por dentro do coração daquele paciente, ou ele pode ver qual é a melhor válvula que ele vai usar, ou ver quais são as possíveis dificuldades que ele vai encontrar na cirurgia, para fazer uma cirurgia mais segura, mais rápida e mais precisa. Esta aqui é uma plataforma audiovisual que simula uma consulta. Tudo foi gravado com atores, representando uma situação real. Assim, os estudantes podem fazer diagnósticos sem medo de errar e comparar com situações que realmente acontecem. Ele vai fazer uma consulta como ele faria no consultório dele. Isso vai ser discutido com o especialista, o aluno recebe um feedback das ações que foram boas ou ruins para poder cada vez melhorar e se aprimorar mais. Tudo isso está sendo apresentado aos profissionais neste congresso na capital paulista, que reúne especialistas da área de cardiologia. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, morrem por dia no país, em média, 720 pessoas vítimas de ataques cardíacos. Para melhorar esses números, a tecnologia ajuda, mas o que importa mesmo é a prevenção. O maior problema é que hipertensão passa muito tempo sem causar sintomas. Colesterol alto, a pessoa não sente nada. Diabetes, ela pode se acostumar e acabar não sentindo muita coisa. Então, o que a pessoa não sente, ela não trata. Nós precisamos conscientizar as pessoas que quem tem algumas dessas condições, dentre outras, como principalmente o tabagismo, elas têm que se cuidar sim e têm que tomar um estilo de vida saudável, mas muitas vezes tomar medicamentos para não morrer. Essa é a questão. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade geralmente surgem na infância, mas os sintomas podem permanecer até a vida adulta e os homens são os mais prejudicados. Gabriel tem 12 anos. Desde os 5 faz tratamento psiquiátrico para déficit de atenção com hiperatividade. Durante muito tempo foi considerado menino problema nas escolas que frequentou. Havia momentos ali que, além da impulsividade, já resvalava para a agressividade, então se tornava uma criança agressiva. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é uma doença que afeta o amadurecimento dos neurônios. A pessoa tem dificuldade de se concentrar e costuma agir com impulsividade. Mas como diferenciar uma criança saudável e agitada de uma criança doente? Segundo essa psiquiatra, os sintomas têm de estar presentes há pelo menos 6 meses e afetar a qualidade de vida da criança e da família. O que caracteriza o TDAH e que diferencia quem tem TDAH de quem tem uma desatenção normal ou uma hiperatividade normal, é a intensidade desses sintomas. O diagnóstico é feito por profissionais de psiquiatria e envolve uma avaliação detalhada. O médico deve conversar com a criança e com os pais e buscar informações sobre como ela é na escola e com os amigos. Na maioria dos casos, o paciente diagnosticado com déficit de atenção tem que tomar medicamento. E é aí que começa a polêmica. Alguns especialistas defendem que o tratamento tem que ser iniciado o quanto antes. Eles acreditam que quem não se trata pode acabar desenvolvendo outras doenças, como depressão, ansiedade ou até dependência química. Mas também existem profissionais que veem com preocupação o uso de remédios tarja preta por crianças. Esta psicóloga especialista em educação acredita que rotular a criança como doente pode atrapalhar o desenvolvimento. Para ela, é preciso olhar o contexto em que essa criança vive. Que nós somos iguais, né? Não tem uma régua que diga que temos todos que ser iguais, né? Podemos potencializar nossas diferenças e nos desenvolvermos muito bem dentro disso. Brasil está entre os países que mais usam aplicativos para smartphones. E no Rio de Janeiro, diferentes iniciativas tentam ajudar mulheres a conseguir uma vaga no mercado de trabalho. É o que você confere a seguir aqui no NGT Notícias.